dos negócios pelo nosso negócio de gás natural. Vamos começar falando de Comgás. Comgás é a maior distribuidora de gás do nosso país. Ela está presente, é uma de 3 concessões que tem o Estado de São Paulo. Ela está presente em 177 municípios, então tem 177 municípios na nossa área de concessão. E ela compõe basicamente, além da Grande São Paulo, Grande Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba até a divisa com o estado do Rio de Janeiro. Essa área geográfica é menos do que 1% do território brasileiro, mas ele endereça 30% do PIB. Então, uma área de densidade demográfica muito alta. Então, essas são as características da nossa área de concessão. A Comgás hoje é uma empresa de 1,9 milhão de clientes, um pouco mais do que isso, e mais de 16 mil quilômetros de rede por toda a nossa área de concessão. Se a gente imaginar que o país todo tem 3,5 milhão de clientes e 35 mil quilômetros de rede, a gente está falando que a Comgás, se a gente imaginar o footprint do gás natural no nosso país, a Comgás é mais ou menos metade dos clientes, mais ou menos metade da rede de distribuição. Nós estamos presentes em 88 municípios, dos 177 que eu comentei, portanto, ainda muitos municípios a buscar, a crescer, e nós distribuímos aproximadamente 30% do gás natural do país. Então, essas são as características e o que é a Comgás hoje. Vamos começar a falar dos nossos resultados e começando aqui por segurança, que é a prioridade não só para nós, mas em todos os nossos negócios aqui do grupo que a gente vai ver. Segurança é uma jornada que não acaba nunca. Então, a gente vem consistentemente entregando resultados de segurança comparáveis a padrões mundiais de operação de redes de distribuição de gás, ao ponto que o ano passado nós recebemos, pelo 11º ano consecutivo, um reconhecimento da American Gas Association, da AGA, pela nossa performance em segurança, pelos nossos processos internos e pela forma que nós cuidamos da nossa gente, dos nossos funcionários e dos terceiros que prestam serviço em todas as nossas operações. Falando especificamente de 2018, nós trabalhamos 8 milhões de horas em 2018. E nós tivemos 5 incidentes com afastamento. Ainda que desses 5, 3 tenham sido de severidade muito baixa, torção de pulso, torção de tornozelo, 5 incidentes com afastamento é um número que a gente não pode se orgulhar quando a gente olha para ele. Principalmente quando a gente vê que no ano anterior nós tivemos apenas 3 acidentes com afastamento. Então, muito trabalho a fazer nessa área, muita coisa que a gente ainda pode melhorar e vai melhorar, mas, como eu disse, isso é uma jornada, ela não acaba nunca, então a gente ainda tem lição de casa para fazer na área de segurança. Falando um pouco dos nossos números, o que a gente tem feito nos últimos anos? A gente tem expandido a rede e a gente tem saturado a nossa rede. Isso vem trazendo o crescimento que a gente vem observando nos nossos resultados. Então, quando a gente olha o gráfico da esquerda e a gente vê número de clientes e quilômetros de rede, a gente vê que consistentemente ao longo dos últimos anos, a gente vem adicionando de 100 a 120 mil clientes todos os anos na nossa base. E a gente vem construindo mais ou menos 800 quilômetros de rede também todos os anos, ao ponto de que no final do ano nós encerramos o ano com um pouco mais de 1,9 milhão de clientes, pouco mais de 16 mil quilômetros de rede. Passando agora para o gráfico do meio, a linha a gente vê o PIB do país. E aí nas barras a gente vê o volume, começando pela barrinha de baixo, verde, esse é o volume dos segmentos residencial e comercial. E a gente vê um crescimento consistente, ainda que relativamente ao volume total é um volume pequeno, a gente vê um crescimento consistente ano atrás de ano dos segmentos residencial e comercial. O resto da barra, a barra branca, majoritariamente é o segmento industrial que a gente vê claramente sofrer com a redução do PIB, aí 2, 3, 4 anos atrás, e já em 2017 mostrando uma pequena recuperação, em 2018 a gente vê realmente um sinal de recuperação. Olhando para o lado direito, no último slide, onde a gente tem a margem bruta, aí a gente vê a diferença que está fazendo para o nosso negócio o segmento residencial e comercial.
a gente vê claramente uma mudança de patamar na margem bruta do que a gente tinha há 3, 4 anos atrás, da ordem de 600 milhões de reais, chegando no ano passado próximo a 1 bilhão de reais. Então, isso mostra que a nossa estratégia de focar aqueles segmentos de maior lucratividade, maior margem unitária, está realmente trazendo o seu retorno. O resto da barra da margem bruta, mais uma vez, é a área industrial, é o volume industrial, que pós-2016 vem realmente mostrando uma recuperação, e isso faz com que a nossa margem bruta siga crescendo dentro do nosso portfólio, dentro do nosso mix. Ainda falando de números, e aqui a gente mostra CAPEX, OPEX e EBITDA, uma boa gestão do CAPEX, a gente acompanhou a gestão do CAPEX sem reduzir o número de novos clientes adicionados na nossa rede, então acompanhou o CAPEX junto com o movimento do PIB, e a gente fez um trabalho bastante bom, geramos muita eficiência em OPEX. Quando a gente olha os últimos anos, a gente vem caindo o OPEX em termos reais, e quando a gente olha isso unitariamente, que é a linha verde no gráfico do meio, a gente conseguiu reduzir o OPEX por cliente em mais de 40% nos últimos 5 anos. Tudo isso somado faz que o nosso EBITDA dos últimos 3 anos tenha também mudado de patamar. Quando a gente vê o patamar de 1,3, 1,4 bi de 3, 4 anos atrás, hoje a gente chega a um patamar acima de 1,9 bi em 2018. Lembrando que aqui eu estou falando do EBITDA recorrente. Se a gente colocar aqui o EBITDA extraordinário do ano de 2018, que foi basicamente o acordo que nós fechamos com a Petrobras, esse EBITDA de 2018, nos nossos livros e na carta financeira, vocês vão observar que é da ordem de 2,6, 2,7 bilhão de reais no último ano. Olhando agora, saindo um pouco do mundo de Comgás, da área de concessão, e falando agora um pouco do mercado, da indústria de gás no Brasil. Eu trouxe aqui para vocês duas figuras, né? Do lado esquerdo é uma figura que olha para trás, né? A gente vê a produção na matriz energética brasileira nos últimos 15 ou 16 anos. E a gente vê claramente o papel que o gás natural vem ocupando cada vez mais dentro dessa matriz energética, principalmente nos últimos 6, 7, 8 anos, com a entrada de produção das plataformas do pré-sal da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Então, a gente vê que o gás natural vem sim, é o que mais cresce, né, em todo o portfólio de produção da matriz energética, e vem ocupando o seu espaço hoje. 13% mais ou menos da matriz energética brasileira é gás natural. Olhando agora para o lado direito, né, do gráfico direito, a gente olha para frente, né? Essa é a previsão da mesma fonte, que é a EPE, né, a previsão de produção de gás natural do Brasil para os próximos 10 anos. Então, olhando aqui mais um pouco a médio prazo, o que vai acontecer na produção. E a gente vê claramente a inclinação até 2025, né, que é mais ou menos a mesma que a gente observa nos últimos 10 ou 15 anos. E a partir de 2025 a gente vê uma inclinação diferente, que é justamente a entrada da produção das reservas da Bacia de Santos, do pré-sal da Bacia de Santos. Então a gente sai de um CAGR de 6, 7% olhando para trás e até 2025, e a gente entra num CAGR estimado de 12%. Então deve crescer a produção de gás do país a partir de 2025, a partir da entrada da produção das plataformas do pré-sal da Bacia de Santos, da ordem de 12% ao ano. Nesse movimento, nesse período aí por volta de 25, existe muita discussão se é 2023, se é 2026, mas é por volta de 2024, 2025, o nosso país deixa de ser importador de gás natural e passa a ser exportador de gás natural. Essa dúvida ninguém tem mais. A dúvida é se é um pouco antes ou um pouco depois, mas que nós vamos ser, como país, exportadores de gás natural, essa dúvida já não existe mais. Isso faz com que o preço do gás natural se torne naturalmente mais competitivo. Por quê? Porque é economicamente muito mais viável consumir o gás natural próximo da onde ele é produzido, da onde ele é extraído. Então, o que deve acontecer no Brasil, no horizonte de médio prazo, é que o gás natural se torna mais competitivo. Então, o que nós estamos dizendo aqui? E baseado nas informações da EPE, a gente vê claramente
um crescimento do gás natural nos últimos anos e uma expectativa de crescimento ainda maior nos próximos. E que isso deve trazer para o nosso país uma posição mais competitiva em termos de preço desse energético. Então, a gente falou de oferta. Então, a oferta vai crescer, vai continuar crescendo, vai crescer mais ainda a partir de 2025. E a demanda? E aí nós buscamos aqui também duas outras fontes, mas que se conversam de outros países. O que aconteceu com outros países quando a competitividade chegou até eles? Então, vamos olhar o gráfico do lado esquerdo, onde a gente fala de participação no eixo X, no eixo horizontal, participação do gás natural na matriz energética em função da competitividade. E aqui, nesse exemplo, em dólares por megawatt-hora, uma unidade de medida do preço do gás. Então, a gente observa o Brasil, né, com 13%, 14% lá de participação na sua matriz energética, e com um posicionamento de preço, né, mais barato do que Coreia, mais barato do que França, mas ainda mais caro que diversos outros países. Vocês veem aí Turquia, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, uma série de outros países em que o gás é mais competitivo. E aí vocês veem a linha de tendência, né, que é mais ou menos óbvia, que diz onde o gás, quanto mais competitivo é o gás, mais ele participa da matriz energética daquele país. Então, a gente vê claramente, se houver realmente uma maior competitividade, a gente espera sim que o gás natural ocupe um espaço maior do que os 13% que ocupa hoje na matriz energética brasileira. Passando agora para o gráfico do lado direito, o que é isso? No eixo X é a mesma escala, né, a participação do gás natural na matriz energética do país, e na escala vertical é o percentual de urbanização. É gente nos centros urbanos versus gente nas áreas rurais. Então, a gente vê mais uma vez que quanto maior o percentual de urbanização, maior é a participação do gás natural. Porque quanto mais concentrado, mais barato é de você passar a rede e conectar todos os clientes. E a gente vê claramente essa característica em grandes cidades brasileiras, como, por exemplo, São Paulo, como, por exemplo, Campinas, como, por exemplo, Santos. A gente vê uma alta concentração de densidade. Então, quando a gente olha em todo esse mapa, olha a oferta crescente e olha países por onde aconteceu o mesmo fenômeno de sair de importador para exportador de gás natural e ter uma competitividade maior, a gente vê claramente que existe espaço na matriz energética para que o gás continue a sua trajetória de crescimento. Falando agora de guidance, que foi publicado através de fato relevante hoje pela manhã. O que a gente imagina que vai acontecer agora ao longo do ano de 2019? A gente vai continuar crescendo a nossa base de clientes em 100, 120 mil clientes por ano. Nós vamos ultrapassar, então, esse ano, os 2 milhões de clientes. O nosso volume no ponto médio do guidance, nós estamos imaginando um crescimento de 3%, um pouco acima do PIB esperado para o ano. O EBITDA, um crescimento de 4,5%, 5%, aí no ponto médio do guidance. E, finalmente, o CAPEX com um range bastante grande em função do acordo que do memorando de entendimento que nós assinamos com as associações e apresentamos à agência reguladora para que sirva de base para o processo de revisão tarifária do próximo ciclo. Então, por isso, esse range, pós a revisão tarifária, a gente publica um range mais estreito aqui de informação. Até lá, a gente vai com a informação que está publicado pela agência reguladora. Bom, sumário aqui, né? 4 pontos de sumário. O primeiro deles, quando a gente olha para trás, né? Consistentemente o que a gente tem feito é entregue resultados. Primeiro, de segurança. Segundo, resultados operacionais, de muita eficiência. E terceiro, de resultados financeiros. Quando a gente fala de revisão tarifária, e eu já vou antecipar algumas das perguntas que certamente virão aqui, a gente espera, sim, que o processo de revisão tarifária seja concluído nos próximos meses. A gente viu uma consulta pública publicada pela agência reguladora no último dezembro. A gente vem trabalhando com a agência reguladora para que essa revisão tarifária de fato saia, e a nossa expectativa é que ela realmente saia até maio. Isso deve
destravar uma série de investimentos, como a gente pode ver no próprio memorando que foi publicado pela agência, assinado pela concessionária e por todas as associações de consumidores. Olhando para frente, né, as tendências mostram que existe um potencial para uma mudança de patamar, né, não só de produção, né, de oferta de gás natural no Brasil, mas principalmente de demanda. E isso vai fazer com que o gás seja competitivo e que aumente o seu espaço, né, a sua participação dentro da matriz energética brasileira. E, finalmente, como último comentário, independente do cenário de curto, de médio e de longo prazo, esta companhia, do ponto de vista de ativos, né, nós temos ativos muito bem colocados. Do ponto de vista de estratégia, nós temos a estratégia correta e ela vem dando resultado. E do ponto de vista de pessoas, né, pessoas certas nos lugares certos, nós estamos preparados para capturar o crescimento do país na hora que ele vier. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu queria chamar agora o Felipe para falar de lubrificantes. Obrigado.